Como posso tratar rapidamente uma congestão nasal por conta própria? Neste vídeo, você aprenderá por que a congestão nasal pode se prolongar e o que precisa ser feito para determinar a causa da congestão prolongada. Vou falar sobre os segredos de um tratamento rápido para a congestão nasal, levando em conta os problemas detectados. No final do vídeo você receberá um bônus. Vou contar-lhe o que pode ser feito para que seu filho não adoeça novamente em alguns dias. Em nosso tempo, estamos presenciando uma verdadeira epidemia de doenças alérgicas, e em primeiro lugar é a rinite alérgica em crianças. Infelizmente, muitas vezes este diagnóstico não é feito e as pessoas não têm conhecimento sobre ele. Por isso, o tratamento incorreto do resfriado comum pode ocorrer independentemente de sua causa. Por exemplo, o resfriado comum pode ser de origem viral. Esse é o problema mais comum para os alunos. Eles pegaram um vírus. Primeiramente, a membrana mucosa do nariz reage. Isso causa congestão e secreção mucosa do nariz. Mas se um filho saudável lida rapidamente com este vírus e o elimina, se o filho tem rinite alérgica, a imunidade reage de maneira errada ao vírus que entra na membrana mucosa. Ou seja, a imunidade trabalha de forma alérgica. Para o antígeno viral, a molécula de proteína, a imunidade reage de maneira inapropriada, especificamente de maneira alérgica. E isso leva ao fato de que o inchaço da membrana mucosa se torna maior do que é necessário para atrair as células imunológicas normais para que a imunidade funcione, e mais muco é formado. E tudo isso, infelizmente, cria um ambiente propício para que o vírus permaneça por um longo tempo na membrana mucosa. E ele realmente pode ficar lá, não como pensávamos anteriormente, por 3 a 5 dias, mas por semanas inteiras. É por isso que entra em um círculo vicioso. Ou seja, o vírus se alergiza com a membrana mucosa, essa reação alérgica contribui para o fato de que o vírus permanece na membrana mucosa por um longo tempo e um processo puxa o outro. Por isso, ao tratar, a nossa tarefa é quebrar esse ciclo. A rinite alérgica pode ser causada por qualquer coisa, mais frequentemente por poeira, mas pode não haver uma reação alérgica constante. Mas para cada vírus, a membrana mucosa pode se tornar adicionalmente alérgica. A próxima causa são problemas com a garganta, problemas com as adenoides, especialmente é muito popular entre os pré-escolares. Na presença de resfriados frequentes, as adenoides não conseguem se recuperar, elas não conseguem lidar com a inflamação a tempo e a adenoidite crônica se desenvolve. E este é o foco da inflamação crônica. Ele interfere no trabalho da imunidade local e leva, em primeiro lugar, a resfriados frequentes e, em segundo lugar, a resfriados prolongados. Porque há um bloqueio atrás da garganta que impede a função normal do nariz, começa a acumular muco, a flora bacteriana se junta e o resfriado começa a se prolongar. Se a criança tem mais de 7 a 8 anos, as cavidades nasais já estão funcionando ativamente, onde também pode começar um processo inflamatório prolongado. Também podem haver cistos nas cavidades, que podem pressionar contra as paredes e interromper o funcionamento do nariz. Por isso, para crianças acima de 7 anos com resfriados prolongados, é obrigatório pelo menos realizar periodicamente radiografias da cavidade nasal para ter certeza de que tudo está em ordem nas cavidades. Se a criança tem uma deformidade nasal pronunciada, ao longo dos anos ela começa a afetar a aerodinâmica. O revestimento mucoso para de trabalhar neste regime e começa a se deteriorar e inchar. Este é realmente um problema que pode causar resfriados prolongados e frequentes. Portanto, se houver uma deformidade nasal pronunciada, com certeza prestamos atenção a ela. Além de tudo, o funcionamento do nariz pode até afetar o estômago. Se a criança tiver refluxo constante do estômago para o esôfago, isso pode irritar as vias respiratórias e pode sofrer, incluindo a mucosa nasal, que pode estar constantemente inflamada. E qualquer resfriado viral pode intensificar essa inflamação muitas vezes e prolongá-la, por isso a criança pode ficar doente com frequência e pode ter resfriados prolongados. O plano de investigação para um resfriado prolongado decorre logicamente das causas que já discutimos hoje.
E a primeira coisa que você deve fazer é examinar a garganta do seu filho, seja um pré-escolar ou um estudante de uma idade escolar mais jovem. Normalmente, realizamos o diagnóstico com a ajuda de um endoscópio ou com a ajuda de raios-x. O endoscópio, claro, é mais informativo, porque além do grau de aumento das adenoides, ele pode mostrar a presença ou a ausência de um processo inflamatório na garganta. A segunda coisa que você deve fazer é excluir a alergia independentemente da idade da criança. Normalmente, o diagnóstico é feito através de análises sanguíneas. Eu geralmente prescrevo uma fórmula de análise clínica de sangue, vejo se os eosinófilos estão elevados ou não, imunoglobulina E total e eosinofílica, proteína do soro. Estes são exames bioquímicos de sangue. Os alergologistas também podem prescrever testes de escarificação cutânea, ou seja, arranhões na pele com alérgenos, e ver para o que pode haver reação. Os alergologistas também podem prescrever exames adicionais de sangue que podem confirmar ou descartar a alergia. Mas há um ponto muito importante a ser considerado em termos de exclusão aqui. Em crianças mais novas, por exemplo, de 2 a 3 anos, 5 anos, às vezes até 7, nem sempre a alergia é detectada em exames de sangue e nem sempre é possível identificá-la. Portanto, se vemos sinais clínicos de possível rinite alérgica, tratamos o problema como uma alergia. A terceira coisa que você deve fazer é eliminar as alterações inflamatórias nas passagens nasais, especialmente se a criança tiver mais de 7 a 8 anos. Para isso, é feito um raio-x dos seios paranasais. Em crianças acima de 10, 12 anos, a curvatura do septo nasal pode afetar a funcionalidade do nariz, que pode ser dividido em metades esquerda e direita. Por isso, em estudantes, especialmente nos alunos do ensino médio, sempre verificamos o grau de curvatura do septo nasal, se houver. Nos casos de deformidade pronunciada do septo nasal, recomendamos a sua correção para normalizar a aerodinâmica do nariz, de modo que o nariz funcione corretamente e o resfriado não se prolongue. Além disso, um resfriado prolongado pode indicar a presença de refluxo, que é o retorno de substâncias do estômago para o esôfago. Mas costumo prescrever isso como último recurso. Se a alergia foi excluída, se a inflamação na garganta foi excluída, a inflamação nos seios nasais, ou já trataram, mas esse tratamento não traz resultados suficientes. Nós sempre tentamos excluir a doença do refluxo, isto é, lançamentos do estômago para o esôfago, que podem levar inclusive a congestão persistente. E se você fizer tudo certo, se encontrar o problema que está desencadeando sua rinite persistente, então a congestão nasal irá passar rapidamente. Identificar os problemas que causam congestão nasal contínua é metade do trabalho. Também é necessário saber como tratar a congestão nasal prolongada. E a primeira coisa que você deve fazer é expelir os antígenos virais e antibacterianos, ou seja, simplesmente lavar o nariz. O método mais eficaz de irrigação nasal para crianças em idade pré-escolar é a irrigação com solução salina usando um aspirador nasal. Por favor, após assistir ao vídeo, você pode voltar e clicar neste link. Para ver como irrigar corretamente o nariz de um pré-escolar, se a criança tem mais de 7 anos, eu recomendo que ela irrigue o nariz usando gotas nasais. Ou você pode comprar um Aquamaris com uma jarra, que é uma caixa com remédio, e um pó. Consequentemente, preparamos a solução. Incline a cabeça para baixo sobre a pia, vire-a para o lado. Comece a derramar a solução pela narina superior, ela começará a sair pela inferior. Desta forma, você pode seguramente lavar as partes profundas do nariz e da garganta. Um dispositivo de lavagem nasal do tipo pode ser adquirido normalmente em qualquer loja de produtos de yoga. Ótimo, lavamos o nariz e vamos em frente. A segunda ação é bloquear as reações alérgicas, principalmente se a criança tiver alergia confirmada. Para isso, prescrevemos medicamentos antihistamínicos, ou seja, gotas antialérgicas para crianças na dosagem de acordo com a sua idade. Eu geralmente prescrevo medicamentos antihistamínicos por 7 a 10 dias, mas só os antihistamínicos às vezes não são suficientes. E definitivamente usamos nosso bastãozinho de ajuda e corticosteroides intranasais. O medicamento mais popular entre eles é o Nasonex, mas se você não quiser comprar o Nasonex ou se ele não for adequado para você por algum motivo, existem muitos análogos disponíveis.
Isso inclui Avamis, Flexonase, Lides-Renite, entre outros. Muitos pediatras e até mesmo muitos otorrinolaringologistas têm medo desses medicamentos para infecção respiratória viral aguda, porque existe uma opinião ultrapassada de que esses medicamentos começam a contribuir para a disfunção da imunidade local, sua diminuição e a disseminação de vírus. Contudo, isso está longe da realidade. E já foi comprovado por várias pesquisas científicas, até mesmo muitas pesquisas europeias e russas, que esses medicamentos não afetam significativamente o funcionamento da imunidade local, mas demonstram ação anti-infecciosa e anti-inflamatória. Suas qualidades positivas superam em muito a influência insignificante na imunidade local e, no final, nos permitem curar um resfriado prolongado muito mais rapidamente. Existem contraindicações para o uso desses medicamentos, portanto, se você não foi ao médico por um tempo, certifique-se de ir e verificar se você pode usar esses medicamentos, como o Nenex, e se você não tem contraindicações. E, idealmente, escolha uma dosagem adequada para a sua idade e para a condição das suas membranas mucosas. O próximo passo é a terapia antiviral. Se você acabou de ficar doente, você tem a chance de ter uma boa influência no vírus. Para isso, nos primeiros 2 dias, você pode dar ao seu filho medicamentos antivirais. Normalmente, esses medicamentos ajudam a produzir interferons ou contêm interferons por si mesmos. Mas é importante saber que eles agem por um dia, no máximo 2, então normalmente prescrevo antivirais por até 3 dias. Após isso, é só desperdício de dinheiro. Se o resfriado já se prolongou e tem perturbado por mais de uma semana e os medicamentos que já discutimos não estão ajudando, eu normalmente prescrevo antivirais que também atuam em resfriados prolongados, como por exemplo o Viferon. É um interferon que prescrevemos em supositórios e, quando absorvido na corrente sanguínea, realmente começa a trabalhar, proporcionando uma boa ação antiviral. O Viferon tem várias dosagens disponíveis, que podem ser adequadas para praticamente qualquer idade da criança. Na minha prática, gosto de prescrever o medicamento Cicloferon, cuja eficácia é comprovada. Mas deixe esses poderosos antivirais serem prescritos por seu médico. Permita que seu pediatra ou otorrinolaringologista determine a dosagem adequada e boa para você e o curso ideal de tratamento em termos de duração. Se as secreções amarelas e verdes aparecem no nariz da criança por vários dias e essas secreções não desaparecem com os métodos de tratamento sobre os quais já conversamos. Geralmente prescrevo medicamentos antibacterianos tópicos. O que é vendido para o nariz, não existem muitos, são a Polidexa ou a Isofra. Se a criança foi tratada com eles recentemente ou eles não estão ajudando, eu uso colírios, por exemplo, Tobrex, Albucide, gotas de levomicetina. Ou seja, temos um arsenal que podemos usar, que são antibióticos tópicos, porque só prescrevemos antibióticos sistêmicos em casos extremos. Normalmente, se há complicação do resfriado, esses são os principais métodos de tratamento que usamos para resfriados graves e frequentes. Se você não está lidando bem, certifique-se de procurar um médico e, junto com o médico, escolha a terapia adequada e eficaz. Bem, agora o bônus prometido. O que pode ser feito para que a criança não pegue um novo resfriado 2 dias após a recuperação? Primeiramente, você deve garantir o funcionamento adequado do sistema imunológico, especialmente o sistema imunológico local da criança, nas vias respiratórias superiores. Por isso, você deve cuidar da umidade das membranas mucosas. Antes de visitar a instituição pré-escolar ou escola e após o retorno do seu filho da instituição, umedeça o nariz dele ou use produtos prontos com água do mar isotônica, como Aqualor, Aquamaris, etc. Ou pegue a solução fisiológica comum, despeje em qualquer frasco nasal vazio e use-o. Um spray em uma narina, outro spray na outra, umedece a membrana mucosa do nariz, antes e depois da instituição infantil. Porque em jardins de infância e escolas o ar é muito seco e isso atrapalha o funcionamento da imunidade local. A segunda coisa que podemos fazer é melhorar a excreção de células imunológicas da membrana mucosa em direção à secreção de sua penetração. Para isso, existem preparações naturais, por exemplo, suco de aloe vera, que você pode pingar uma gota em cada narina 2 a 3 vezes ao dia para uma criança durante 7 a 10 dias.
Mas isso é sob a condição de que a criança não tenha alergia a plantas, sem alergia a flores. Nesse caso, preparações naturais podem ser usadas. Também é possível utilizar uma preparação pronta, chamada Derinat, a qual prescrevemos 1 a 2 gotas em cada narina 3 vezes ao dia, ou 1 a 2 jatos, dependendo da idade. Este medicamento também ajuda no sentido de que as células imunes e anticorpos entram no muco e, portanto, protegem a criança 2 vezes melhor da infecção que ela pode contrair na creche ou escola. Há outro ponto importante. A criança gradualmente acumula a infecção na membrana mucosa, por assim dizer. Portanto, se você está em uma creche e tem a oportunidade de fazer uma pausa, faça essa pausa. Segunda-feira, terça-feira. Eles acumularam flora, fizeram uma pausa no meio, o sistema imunológico lidou com essa flora, a quantidade de vírus e micróbios na membrana mucosa diminuiu, as reações negativas diminuíram e a criança se recuperou e não ficou doente. Portanto, trate-se corretamente, pratique prevenção para resfriados e então seu filho se recuperará rapidamente e ficará doente com menos frequência. Nos vemos então.